Salve omnes! Bem-vindos a mais um vídeo do Latim em Português. Hoje nós vamos falar sobre mais um dos Carmina Burana, o poema In Taberna quando sumus. Aqui no canal tem uma série de vídeos sobre os Carmina Burana, que é o plural de Carmen Buranum. E logo no primeiro, sobre o O Fortuna, o texto mais famoso deles, eu explico melhor a história dos poemas, contextualizo um pouco melhor a obra. Então, só resumindo para você que não assistiu ou que não lembra, os Carmina Burana são uma coleção de poemas escritos por volta do século XII ou XIII na Alemanha medieval e que, muito mais tarde, só no século XX, foram transformados numa ópera, uma cantata, mais precisamente, pelo maestro Karl Orff. E esses textos dos Carmina Burana falam sobre temas ligados normalmente a algo como a chegada da primavera, os amores que florescem nessa época do ano, falam também sobre algumas dificuldades da vida e falam alguns deles sobre beber. E o poema de hoje, como você pode ter imaginado pelo nome, entra nessa última categoria. Ele vai falar sobre muita bebedeira. Eu normalmente aqui no canal uso a pronúncia restaurada da Roma clássica, mas aqui como se trata de um texto medieval, eu acho que cabe melhor usar uma pronúncia eclesiástica. Mas vamos ver o poema. In taberna, quando sumus, non curamus quid situmus. Como eu já expliquei, quando estamos na taverna, e logo esse segundo verso eu já achei o mais difícil do poema de entender. Literalmente ele quer dizer, nós não nos importamos qual seja a terra. Mas, para entender isso na prática, eu tive até que procurar em várias fontes para ver o que fazia mais sentido. E o que me pareceu a melhor explicação é simplesmente que, quando estamos na taverna, não nos importamos com questões difíceis, questões complicadas, o que seria essa terra. Mas, prosseguindo, sed ludum properamus, cui semper insudamus. Ou seja, mas corremos para os jogos de apostas, com dados que eram comuns ali nas tavernas medievais, e para os quais nós suamos. Suamos no sentido de damos muita atenção, ali nos importamos bastante com eles. Quiragatur in taberna, ubi nummus aspincerna, hoc estopus sutqueratur. É preciso que seja examinado o que se faz na taverna, onde o dinheiro é o servente. Aqui a gente tem uma ordem das orações que pode parecer um pouco confusa, se a gente for comparar com o português, mas que era bastante comum no latim, mesmo no latim clássico, da época do Cícero. Isso porque o primeiro verso começou com quid, que é um pronome relativo, mas a gente ainda não sabe a que ele se refere. Só chegando lá no terceiro que a gente vê que o referente é esse hoc. Então o que ele diz é basicamente que é feito na taverna, onde o dinheiro é o servente. Isso, ou seja, isso que é feito na taverna, é preciso que seja examinado. E esse subjuntivo, agatur, é para dar um sentido mais amplo de o que quer que seja feito. E aqui continuando, si quid loquar audiatur, ou seja, se eu disser algo, que seja ouvido. Então essa introdução é o autor dizendo que agora ele vai falar coisas que acontecem na taverna que devem ser ouvidas, que devemos prestar atenção. Quid ludunt, quidam bibunt, quidam indiscrete vivunt. Alguns jogam, alguns bebem, alguns vivem indiscretamente. Esse indiscrete, no latim clássico, significaria algo do tipo que não se destaca dos demais. Mas aqui já tem um significado, não sei se indiscreto, em português seria a melhor palavra, mas vamos dizer pessoas fazendo coisas não muito louváveis. Sed in ludo qui morantur, exis quidam denudantur. Mas daqueles que se demoram no jogo, destes alguns são desnudados. Então, novamente, a gente vê essa inversão na ordem das orações, que não seria muito natural em português, e esses desnudados dá a entender que pessoas que ficam ali muito tempo em jogos de apostas, eventualmente podem acabar perdendo tudo, até a roupa. Quidam ibi vestiuntur, quibam sacis induuntur. Alguns ali se vestem e alguns se cobrem com sacos. Então, da mesma forma que alguns perderam a roupa, outros acabam ganhando roupas novas nos jogos da taverna. E uma coisa interessante que a gente pode examinar da parte fonética é que a pronúncia do latim aqui, dos autores, já era visivelmente diferente do latim clássico de Roma. Isso por causa das vogais nasais, que eram comuns no latim clássico, assim como em português, palavras que terminavam numa vogal seguida de M, como aqui o quidam, eram pronunciadas como em português, com esse an nasal. Então aqui, por exemplo, a gente tem um quidam ibi. Uma pronúncia mais natural em latim, especialmente se tratando de uma música, uma coisa que vai se falar num ritmo mais fluido, seria um quiribi, Seria a perda total dessa vogal final.
E a gente sabe que isso existe até examinando pelos vários e vários versos de poemas que seguiam ali uma métrica bastante regular e que exigiria uma quantidade certa de sílabas, né? E a gente verifica em praticamente todos os poetas romanos que essas elisões acontecem com frequência. Mas na altura que os Carmina Burana foram escritos, não existiam mais falantes nativos de latim. Então as pessoas aprendiam latim sem ter uma referência muito precisa, né, de qual seria a pronúncia, digamos, nativa, natural. Eles viam uma palavra escrita como quidam e pronunciavam um M como uma consoante independente, né, quidam. E daí essa sequência, o quidam ibi, vai virar um quidam ibi. Acaba tendo uma sílaba a mais do que um romano veria, né? Em vez de quidibi, vai ser o quidamibi. E a gente vê o efeito dessa vogal a mais até para alguns versos que fazem pares, né, manterem o mesmo número de sílabas, como o quidamibi vestiuntur, quidam saci sinduuntur. A mesma coisa a gente observa no paralelo entre o quidam indiscrete vivunt e exis quidam denudantur. Fechando esse parênteses, vamos continuar. Ibi nullus timet mortem, sed pro Bacco metum sortem. Ali ninguém teme a morte, mas em nome de Baco testam a sorte. Primeiro a gente vê essa referência que é Baco, como é comum nos Carmina Burana haver referências à mitologia romana, né? Mas não precisa necessariamente ser a imagem desse deus Baco ali fisicamente presente ou algo assim. Pode ser, como muitas vezes era usado na literatura romana, o nome de um deus como uma metáfora, né, do que ele simboliza. Então, no caso de Baco, o vinho ou as bebidas. Então, por causa das bebidas, as pessoas testam a sorte, né? Estão ali tentando ganhar mais dinheiro, ganhar mais bebidas nos jogos. E aqui o texto começa a falar sobre em nome de quem que vão ser as várias rodadas de bebida. Vamos lá. Primo, pro numata vini, ex hac bibunt libertini. Primeiro, pelo pagamento do vinho. Talvez em nome de quem esteja pagando o vinho. E é desse dinheiro, né, desse pagamento, que bebem, inclusive, os libertinos, os ex-escravos libertos. Semel bibunt pro captivis, post haec bibunt ter pro vivis. Bebem uma vez pelos prisioneiros e depois 3 pelos que estão vivos. Quater pro Christianis cunctis, quinquies pro fidelibus defunctis. 4 vezes pelos cristãos todos e 5 vezes pelos fiéis que já morreram. Sexias pro sororibus vanis, septies pro militibus silvanis. Então 6 vezes pelas irmãs vazias, superficiais, ou talvez pecaminosas, e 7 vezes pelos soldados das florestas. Octies pro fratribus perversis, nonies pro monachis dispersis. 8 vezes pelos irmãos pecadores, 9 vezes pelos monges dispersos. Decies pro navigantibus, decies pro discordantibus. 10 vezes pelos navegantes e 11 vezes pelos que discordam, pelos que discutem. Duodecies pro penitentibus, tridecies pro iter agentibus. 12 vezes pelos que sofrem, 13 pelos que estão viajando. Aqui esse pro iter é mais um exemplo em que um romano naturalmente faria uma elisão, mas para manter a métrica desse texto medieval tem que haver uma pausa, né, entre uma vogal e a outra. Tam pro papa quam pro regia bibunt omnes sine legge. Tanto pelo papa quanto pelo rei bebem todos sem nenhuma lei. Então, dando uma ideia de tanto pelo chefe do poder religioso como do poder secular, né, as pessoas bebem, enfim, mais desculpas para eles beberem. E como o pessoal bebe, sem nem colocar um petiscozinho no meio, né? Mas vamos lá. Bibitera, bibiteros, bibit miles, bibit cleros. Então, bebe a senhora, bebe o senhor, bebe o soldado, bebe o sacerdote. Essas palavras, era e eros, às vezes aparecem com H ou sem H, tem uma certa variação ortográfica. Bibitile, bibitila, bibit servus cum mantila. Então, bebe ele, bebe ela. Literalmente seria aquele ou aquela, mas faz mais sentido aqui a gente pensar em ele e ela. Bebe o servo ou escravo com a serva, né, ou a escrava. Bibit velox, bibit piger, bibit albus, bibit niger. Então bebe o que é rápido, bebe o que é preguiçoso, bebe o que é branco, bebe o que é preto. Bibit constans, bibit vagus, bibit rudis, bibit magus. Então bebe o que é firme, constante, bebe o que é vago e que não tem casa. Bebe o que é rude e bebe o que é erudito.
Bibit pauper et egrotus, bibit exul et ignotus. Bebe o pobre e o doente, bebe o exilado e bebe o desconhecido. Bibit puer, bibit canus, bibit pressul et decanus. Então, bebe o menino e bebe o velho, bebe o bispo e bebe o decano. Decano, um cargo na Igreja Católica. Bibit soror, bibit frater, bibit anus, bibit mater. Bebe a irmã, bebe o irmão, bebe a velhinha, bebe a mãe. Bibit ista, bibit ille, bibunt centum, bibunt mille. Bebe essa, bebe aquele, bebem 100, bebem 1000. É muita bebedeira aqui, né? Param sescente no mate, duram cum immoderate, bibunt omnes sine meta. Mal duram 600 moedas quando todos bebem imoderadamente, né? Sem limites. Eu não sei exatamente qual era o preço da cerveja, não sei quanto essas moedas valiam, mas dá para entender que é coisa pra caramba, né? Essa meta originalmente significava baliza, que era alguma baliza, alguma pequena coluna que ficava na extremidade, nos circos em que se faziam jogos em Roma, que era até onde precisava correr ou levar uma carruagem ou alguma coisa assim. Daí que ela significava mais um limite, um ponto final. Quam vis bibunt mente leta, sic nos rodunt omnes gentes, et sic erimus et gentes. Por mais que bebam com a mente alegre ou alegremente, assim, né, nesse ritmo sem limites de bebedeira, todas as pessoas nos roem, ou melhor, nos consomem, né, consomem o que nós temos, e assim nós seremos pobres, indigentes, né, gastando tanto dinheiro com bebida. É interessante que aqui a gente vê esse gentes no sentido de as pessoas em geral, enquanto que a palavra gens, no latim clássico, significava não exatamente uma família, mas um grupo de pessoas com o mesmo sobrenome, que podia ter um ancestral comum, mesmo que fosse de várias gerações atrás. Mas aqui já parecia ter o significado simples de pessoa, né? Omnes gentes. Qui nos rodunt confundantur, et cum justis non scribantur. Os que nos roem, que se danem, ou mais literalmente, que sejam confusos, que sejam dispersos. E com os justos não sejam escritos. Quer dizer, que essas pessoas não sejam consideradas justas, não sejam consideradas honestas, né, por terem se aproveitado de nós. Bom, então a gente viu esse poema que eu acho bastante elaborado, né, com vários versos, várias gracinhas que ele fala sobre a bebida, falando sobre jogos de taverna, sobre muita bebedeira. Esse é um poema que provavelmente foi escrito por jovens aprendizes de monges, né, na Alemanha, talvez até alguns estudantes das primeiras universidades ali. E claro, como jovens em qualquer lugar do mundo, queriam falar sobre festa, sobre bebedeira, sobre farra, sobre coisas do gênero. Aliás, acho que isso é uma das coisas mais incríveis da gente estudar latim. A gente ter acesso a textos de séculos, às vezes até milênios atrás, e poder confirmar como a essência humana basicamente é a mesma, né? É tão parecida com tantos anseios, tantos comportamentos, desejos que nós temos hoje em dia. A gente entende melhor, né, o que é ser humano, como as pessoas pensam e o que de fato é natural a gente pensar. Bom, do ponto de vista da escrita, eu acho que esse é um poema muito bem escrito até, né? Ele tem alguns versos, de certa forma, elaborados, como aqueles exemplos que eu falei, quando a ordem das orações não é muito natural para a gente em português, mas que era bem comum entre grandes autores romanos, como Cícero. Mas do ponto de vista do vocabulário, a gente já vê algumas coisas ali um pouco, talvez não muito normais do ponto de vista romano clássico, mas alguns significados de palavras, né, que foram se alterando ao pouco, ao longo dos séculos, como o gentes. E já do ponto de vista da métrica do poema e também da fonética dele, isso já é totalmente diferente da Roma antiga, né? Porque enquanto a poesia romana precisava muito por uma métrica que via o contraste entre as sílabas longas e curtas, isso já não existe aqui na poesia medieval. É simplesmente uma coisa de contar o número de sílabas e ter rimas, né? Rimas não eram muito comuns nos poemas romanos. E também essa questão, né, de pronunciar os M's no final das palavras sem nasalizar as vogais, que é uma coisa que diferencia bastante essa poesia medieval da poesia romana clássica. Mas ainda assim é um texto que eu acho super interessante de ver, super engraçado, né, divertido da gente entender. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado conhecer mais esse poema. E in proximum e curate aut valeatis.